Olá, você, meu querido assinante do jcconcursos.com.br, que bom que você está aqui. Tá anotando tudo aí? Tá tudo certo? Temos que falar mais algumas cositas, que eu tenho que dar primeiro matéria para vocês, sem dó. Já se ligou aqui que é sem dó. E depois nós vamos pegar algumas questões pertinentes a você, tá certo? E exatamente poder abordar o que contigo, meus caros? Fixar esse conteúdo que nós falamos nessas aulas. Nesta aula de agora, são os direitos da Constituição referentes a direito do trabalho. Então, são direitos constitucionais trabalhistas. Porque a primeira análise da lei, sempre começamos pela Constituição. E depois vamos descendo, né, gente? CLT, leis especiais, súmulas e OJs. Bora lá? O que você tem que estudar comigo? Vamos trabalhar, pelo menos, os incisos mais importantes do artigo 7º da Constituição. Kleber, nesta aula você abordará todos os incisos do artigo 7º? É óbvio que não. Eu vou pegar os mais importantes nesse momento. E os que faltarem, eu vou estar diluindo durante as próximas aulas. Eu não posso contar todos os segredos para vocês, senão vocês vão embora. Só assistem essa aula aqui e vão embora. Eu tenho que segurar o meu aluno até a última aula, não é? Gente, vamos nessa. O que você deve saber? Artigo 7º é uma cláusula pétrea? Resposta, não. O artigo 7º ele pode ser alterado não com os requisitos, por exemplo, necessários de uma cláusula pétrea, que é praticamente imutável. Mas o artigo 7º, gente, está dentro do capítulo Direito Social. Então ele pode ser alterado com uma simples emenda constitucional, sem maiores delongas. Tudo bem? Vamos comigo, gente? Quais são os pontos principais do artigo 7º? Primeiro, o inciso número 7. O que você tem que saber sobre o inciso número 7 aqui, gente? Vamos lá? O salário mínimo, ele sempre será a garantia básica a todos os empregados. Kleber, mas nós temos o salário mínimo, tanto o estadual quanto o federal. Qual que deve ser aplicado numa relação trabalhista? Sempre o mais favorável. Teoricamente, o salário mínimo, gente, estadual, ele é maior do que o federal. Então, automaticamente, é o estadual que deve ser aplicado. Ok? Isso é um. 2. Glebão, existem aquelas pessoas que recebem a chamada remuneração variável. O que seria a remuneração variável? Gente, remuneração variável é aquela que aborda basicamente o que aqui, meus caros amigos? É o empregado que só recebe por comissão ou só recebe gorjeta. É possível, Glebe, contratar um empregado só para receber remuneração? Só para receber gorjeta? Sim. Sim, mas, por exemplo, eu fui contratado só para receber gorjeta. Naquele mês não conseguiu atingir as minhas gorjetas o valor de um salário mínimo. O que tem que fazer a empresa? Complementar aquele valor. Então, eu recebi tantos reais de gorjeta, a empresa tem que complementar o valor até dar um salário mínimo ou piso da categoria. Isso é muito comum, gente, em restaurantes chiques, que os garçons, cozinheiros, enfim, só recebem por gorjeta. Mas só que a gorjeta que é dada nesse restaurante, gente, vale pelo salário de muita gente aí, viu? Pode ter certeza disso. Então, Guilherme, agora, se porventura, naquele momento, não conseguiu atingir o valor necessário, automaticamente a empresa deve complementar este valor. Ótimo. Cleibão, tem pessoas, uma questão muito comum que eu estava vendo nas provas, Cleib, o aluno me pergunta isso, é que perguntava se o empregado pode receber menos do que um salário mínimo. Pode? O que você acha? Qual que é a tua opinião? O empregado pode receber menos do que o salário mínimo? Sim ou não? Tá pensando que travou aí, né? Aqui não, meu amigo. Aqui essa aula não trava, não. Aqui é qualidade de primeira, rapaz. Pode ver que não trava esse trem aqui, não. É coisa boa. Mas a pergunta, o empregado pode receber menos do que um salário mínimo? Pode. Se ele for o chamado empregado horista, com H de hora. Horista. O que seria um empregado horista, gente? Aquele empregado que trabalha 44 horas semanais recebe um salário mínimo. Automaticamente. Se eu tiver um empregado que trabalha 22 horas semanais, ele vai receber meio salário mínimo. Entendeu? Então, o empregado, uma questão dessa aqui para vocês. O empregado pode receber menos do que um salário mínimo? Resposta, sim, se for um empregado horista. Ou seja, turma, se ele é contratado para trabalhar por hora. Olha que interessante isso, né? Que não tem aquela regra. Alguma coisa você já ouviu nessa vida falar assim, todo empregado tem que receber pelo menos um salário mínimo por mês. Mentira. Não acredite nesta frase. Tá bom? Terrorista. Que mais? Inciso número 11. A
PLR, participação dos lucros ou resultados. Vamos lá, o que você tem que saber sobre isso? Gente, dentro de PLR, primeira coisa, a empresa, hoje, ela já pode pegar parte do seu lucro e fazer que nem o Silvio Santos, quem quer dinheiro, e distribuir para todo mundo aí? Se a empresa fizer isso, esse dinheiro que ela acabou de jogar é o salário por fora. Ela pode ser condenada a ter que integrar esse pagamento no salário dos empregados e ter reflexo nisso no 13º, férias, FGTS e tudo mais. A empresa não pode dividir o lucro, exceto se isso estiver em acordo ou em convenção coletiva. Então, gente, a participação dos lucros e resultado, primeira coisa que tem que anotar aí, somente será possível se estiver em acordo ou convenção coletiva. Isso é 1. 2. Somente se estiver em acordo ou em convenção coletiva. 1. 2. Tem que ser criada uma comissão. Essa comissão nós teremos representantes dos empregados e dos empregadores. E esta comissão criada trará a formação ou a forma que será paga a PLR. 5%, 3%, que data, enfim. Agora uma novidade. O empregado trabalhou 12 meses. Normalmente ele recebe a PLR no mês de março posterior. A pergunta que eu faço, o empregado trabalhou até o mês de maio de tal ano. Ele já tem que receber a PLR? Não, porque não tem como saber quanto que a empresa terá de lucro ainda esse restante de ano. E Gleibe, e quando que ele receberá esse lucro? Em março. Porque tem muitas situações que a empresa não paga a PLR do empregado que não está trabalhando atualmente na empresa. Isso é errado. O empregado que trabalhou um mês, por exemplo, lembra, o cara trabalhou um mês no ano de 2014. Ele receberá a PLR de um mês em 2015, em conta bancária. Entendeu como é que funciona, gente? Então isso é a PLR, é a participação dos lucros ou resultados, que tem que estar criada em acordo ou em convenção coletiva de trabalho. Maravilha, Gleibe. Outra coisa que vocês devem saber, gente, inciso número 22. A Constituição assegura o quê? A redução dos riscos de saúde, higiene e segurança. Então, toda empresa tem a obrigação de cuidar do empregado. Então, o que você deve anotar aí, gente? Que em caso de acidente, em caso de dano moral, em caso de ofensa física, por exemplo, estou aqui eu gravando, entra alguém por essa porta e me agride, automaticamente a empresa tem responsabilidade por isso? Claro, mas esse fundo que entrou, ele pulou as catracas lá embaixo, subiu correndo pelas escadas, entrou aqui e me ofendeu. A empresa tem responsabilidade disso? Tem, pela segurança do empregado, gente. E é isso que eu vou começar a falar com vocês agora, sobre saúde, higiene e segurança do empregado. Vamos falar disso? Artigos, anotemos. Artigo 154 a 201. Então, dica de prova. Qualquer questão que você vê sobre saúde, higiene ou segurança é responsabilidade do empregador. É claro que o empregado também, turma, tem que seguir as regras, ok? Ah, Gleiber, por favor, não coloque o dedo na tomada, é óbvio. Se o fulano colocar o dedo na tomada, culpa exclusiva do fulano, óbvio. Mas estou aqui trabalhando, sei lá, essa lâmpada cai na minha cabeça. A empresa tem responsabilidade? Com certeza, tá certo? Por quê? Que culpa tenho eu? Eu estava aqui trabalhando e caiu essa lâmpada na minha cabeça. Tá me entendendo? Vamos lá, gente. A empresa tem o dever, a empresa tem o dever de cumprir as normas de segurança, anotemos isso, de cumprir as normas de segurança, de instruir os empregados para evitar acidente, e ainda facilitar acesso à fiscalização. Então a empresa tem o dever, turma, de seguir essas regras que eu acabei de passar para vocês. E o empregado, Gleibão, tem algumas regras? Tem. O empregado tem regras sim, gente. Eles devem observar as normas de segurança, e colaborar com as regras instituídas. Então, o empregado também tem esse dever. Mas, dentro de saúde, o que costuma cair com maior incidência na tua prova? Ah, exame médico. Como isso é exigido em prova, né? Exame médico.
Primeira coisa, o exame médico é obrigatório. Uma questão que eu vi recente para juiz foi assim. O empregado, ele se recusou a fazer o exame médico porque ele se converteu para uma determinada religião. Gente, pelo amor de Deus, não estou criticando e nem fazendo apologia à religião, hein? Eu acho que Deus é só um. Perfeito, senhores? Acreditou em Deus, está tudo certo. Não importa a religião, está tudo bem. Acreditou em Deus, a gente vai se encontrar em algum lugar aí, tá bom? Mas, repito, não estou criticando, minha visão é puramente jurídica. Gosto de falar isso para evitar manifestações aí de fanáticos. Gente, o empregado foi trabalhar e posteriormente ele se recusou a fazer o exame médico, porque na religião a qual ele se converteu, não deixam tocar no seu corpinho. Tem religião que prega isso. Não. Ninguém pode operar você, se estiver doente é porque tem que ser assim, você tem que morrer. Tem pessoas, respeito, não concordo, mas respeito, tá ok? Mas tem pessoas que pensam assim. Aí você pede para esse fulano, vou fazer exame médico. Aí o fulano fala o quê? Não vou. Não posso mais fazer, minha religião não permite. E aí, qual que é a resposta, gente? No caso de religião e vida, o que deve prevalecer? A vida, né, meu? Então a resposta, o quê? A empresa poderá dispensar esse empregado por justa causa, porque ele é obrigado a fazer o exame médico. Não fazendo o exame médico é um ato de insubordinação. Artigo 482. Ele tem que ser dispensado por justa causa. Eu não posso manter um funcionário da empresa sem exame médico, gente. Vai saber que fulano tem e a empresa ficou totalmente omissa naquela situação. Tá ok? Então não importa. Mas estão desrespeitando a minha religião. Não. Entre religião e vida prevalece a vida. Para o direito é isso. Respeitamos outras opiniões, tudo bem? Mas para o direito e para o seu concurso é isso que você tem que colocar. Outra coisa, gente. O exame médico é por conta do empregador. Detalhe, gente, nunca o médico pode cobrar algum valor do empregado. Você veio fazer o exame médico aqui? Nós cobramos R$50, viu? Ele não pode cobrar isso do empregado. É 100% do empregador. Guilherme, mas eu já vi. Eu sei que na prática é outra coisa. Mas aqui não é um curso de prática. Isso aqui é um curso para quê? Para concurso público. E a resposta é conta do empregador. Outro detalhe, gente. Todo empregado que trabalha em local insalubre é obrigatório ter um raio-x do tórax. Toda empresa que é insalubre é obrigatório ter o quê? Uma radiografia, gente, um raio-x do tórax. Porque dentro do local insalubre, um dos órgãos mais prejudicados são os pulmões. Então é exatamente esta verificação que deve ser feita, tá bom, gente? Pela empresa. É obrigatório. Bom, tipos de exame médico. Nós temos o admissional, que é obrigatório. Pergunto, pode fazer o teste de gravidez? Exame periódico. Gleba, o exame periódico é feito todo ano. Na prática, sim. Para concurso, não. O exame periódico, ele é obrigatório a cada 2 anos. 2 anos. Mas, para os menores de 18 e os maiores de 45, aí tem que ser anual. Então, se você é menor de 18 ou é maior de 45, o exame periódico tem que ser a cada ano. Agora, se você estiver entre 18 e 45, o exame médico ele pode ser a cada 2 anos. Boa essa questão de cair também, hein? E o exame demissional, Glebão, obrigatório? Com certeza, gente. E uma vez verificado que esse empregado tem alguma doença, pode ser dispensado? Não. Uma vez verificado que ele tem alguma doença, ele vai ter estabilidade, né, Glebe? Não, cuidado com essa pergunta. Vem cá. Chega perto de mim aqui, vem cá. Você está dormindo aí, acorda, chacoalha, se estica na cadeira aí, vem cá. Tem uma diferença entre auxílio acidente e auxílio doença. Auxílio acidente é uma enfermidade em virtude do trabalho. Se o empregado ficar afastado por mais de 15 dias, ele terá direito à estabilidade de 12 meses. Agora, o auxílio doença, não. Auxílio doença, gente, é uma enfermidade que não tem conotação, não tem nexo de causalidade com o trabalho. Então, uma vez que o empregado recebe alta do INSS, ele já pode ser dispensado. Gleb, entendi. Então, auxílio acidente tem que ter ligação com o trabalho. Se ficar afastado por mais de 15 dias, não posso mandar embora. Tem que ficar. É isso? É. Agora, auxílio doença, sei lá, infarto, AVC, que mais? O cara quebrou a perna jogando bola.
Isso é auxílio-doença? É. Tem estabilidade? Resposta, não. Então, cuidado com essas conotações. Auxílio-doença e auxílio-doença acidentário. Somente se for acidentário, ele é estável. Só auxílio-doença, ele não é estável. Captamos a mensagem? Tudo bem? Ótimo, Glebão. O empregado, gente, que ficar por mais de 30 dias afastado, é obrigatório o quê? Um exame médico obrigatório. Gente, se qualquer empregado, seja ele qual for, se ele ficar afastado por mais de 30 dias, tem que ter o exame médico obrigatório. Tudo bem? Ótimo. E toda empresa tem que ter o kit primeiros socorros. Gente, se eu estiver passando mal aqui na empresa, eu já aviso, tá? Liguem pro resgate. Por favor, ninguém venha a mim e ninguém venha querer me dar beijo também. Tá certo? Porque o pessoal é cheio dessa, querer fazer massagem cardíaca e respiração boca a boca. Tô fora, hein? Ninguém precisa vir aqui não, mas toda empresa tem que ter o kit primeiros socorros, tá? Não sei para quê, mas tem que ter. Dentro de segurança, higiene, gente, saúde, nós temos ainda o EPI, Equipamento de Proteção Individual. O que seria o EPI, gente? Bota, luva, colete, capacete, óculos, dentre outros. Então, gente, esses EPIs devem ser entregues de forma o quê? Gratuita ao empregado. Escreve isso aí, por favor. Forma gratuita. Não pode ter desconto aqui, tá certo, gente? Nesses produtos. Só é válido o EPI se a empresa que faz o EPI estiver cadastrada no Ministério do Trabalho. Então, exemplo, turma. Eu sou um soldador. E o soldador, ele tem um óculos próprio, tá certo? Um óculos próprio para fazer a soldagem. E eu coloco esse óculos e faço lá as devidas soldagens, etc. Glebão, esse EPI que eu recebi, evita os danos? Não evita 100%, mas é uma empresa que faz esse EPI registrada no Ministério do Trabalho. Então esse EPI é válido. Ah, mas sabe, Glebe, o EPI que foi entregue ao empregado, essa empresa não é cadastrada no Ministério do Trabalho. Porque essa empresa é uma empresa made in China, entendeu? Chinesa, como acontece na prática. Glebão, esse EPI é válido? Não. Então, como essa questão pode cair para vocês, turma? É empregado que recebe um EPI de uma empresa que não é cadastrada no Ministério do Trabalho, esse EPI é inválido. É como se ele não existisse. Tá ok? É por isso que você vê capacetes, esses capacetes que a turma anda aí nas obras, de R$20 e de R$200. A diferença é de R$20, se cair uma pena em cima do capacete, que estoura a cabeça, né, do fulano. E tem os capacetes que têm uma segurança muito melhor, né, gente, aprovadas pelo Inmetro. Então o EPI tem que ter um certificado de aprovação. Se não tiver, é como se o empregado não estivesse usando absolutamente nada. Nada. Tá ok? E tem o EPC. O que seria o EPC, gente? Equipamento de proteção coletiva. Basicamente é o que, meus caros amigos? EPC seria o extintor, o hidrante. Deixa eu ver se essa sala tem algum hidrante. Não tem. Tá certo, gente? Tem algumas salas que parece um chuveirinho. Aquilo é chamado EPC. Porque em caso de fogo, esse chuveirinho já solta água. Entendeu, gente? Para evitar que o incêndio se propague. Então, essa é a ideia do EPC, que também não pode ser cobrado de nenhum empregado. Então, nessa aula, o que nós vimos? Turma, primeiro, dentro dos direitos constitucionais, primeiro passo, o salário mínimo é o valor mínimo que tem que ser dado a todo empregado. Vimos a PLR e vimos dentro de saúde, higiene e segurança do trabalho os seus requisitos principais, que são basicamente os deveres da empresa, os deveres dos empregados e grava isso, principalmente o exame médico. O exame médico, turma, é onde pega. Por que nós temos que saber isso aqui, gente? O exame médico, ele é obrigatório e a pessoa não pode se recusar a fazê-lo. Não, eu não estou doente, eu estou muito bem de saúde. Mesmo assim, o exame médico, ele é obrigatório. E ainda vimos o EPI e ainda o EPC. Tá ok? Espero você para a próxima aula, gente, que eu tenho mais dicas para falar para vocês. Combinado? Então, meu caro amigo, minha cara amiga, vamos para a nossa próxima aula. Obrigado.